No vídeo de hoje, vou falar sobre um fundo muito menos conhecido e menor da Hectare, que é o HCHG11, que se chama Hectare High Grade, porque em teoria dentro da carteira existem títulos muito mais seguros, mas também com rendimentos menores. E como se sabe, a Hectare acabou de entrar em pauta por causa do HCTR11, então saibam que é uma gestora muito peculiar. A HCTR11 que acabou de estourar vários seus CRIs com alto nível de inadimplência e a cota chegou a cair quase 70%. De todo modo, o foco do vídeo de hoje vai ser tratar do HC e HG11, mas logo na minha primeira curiosidade, a gente já vai voltar para o HCTR11. Por quê? O HCTR11, que é o principal fundo da Hectare, ele é dono de 80% das cotas do HC-HG11. Ou seja, o cotista do HCTR11 paga tanto as taxas de administrações para o HCTR11 quanto para o HC-HG11, que ele também é cotista. Então, dentro do fundo do HCTR11 existem outros fundos também da Hectare, além do HCHG11. Então essa é a primeira confusão. Dentro de um fundo da própria empresa, eles colocam títulos de outros fundos da própria empresa e vira essa troca de taxas de um fundo para o outro. Uma coisa incrível. E a segunda curiosidade que eu vim trazer é essa tabela da carteira do HCHG11 em que estão os títulos que eles são donos. Em teoria são títulos high grade. Títulos de, como diria essa tabela aqui, são os títulos de baixo risco. Abaixo dele só tem o Prime. Então, high grade são títulos que, cara, dificilmente só por algo muito crítico deveria dar uma inadimplência. Algo muito crítico deveria fazer com que realmente não fosse honrado o título. Sabendo disso, a gente poderia olhar a escala de rating e ver se dentro dos títulos da carteira do HCHG11 as empresas de rating estariam precificando, estariam colocando a classificação de risco como um risco entre a negativo a positivo, o que daria os títulos dentro da carteira do HCHG11 como high grade. Mas a gente vai olhar os títulos, por exemplo, primeiro título da carteira, que é o mais significante, 19,8% da carteira do HCHG11 é desse Hater Log. É um título que já chama atenção, porque a gente vê que ele é um título IPCA mais 9%, que dificilmente já é um título high grade só por essa taxa. Porque se de fato fosse um título extremamente seguro, o mercado, a empresa não estaria pagando isso tudo para o mercado, estaria pagando muito menos. Porque essa relação de risco está completamente desproporcional, até porque a gente vê outros títulos sendo negociados. Mesmo que, ok, tem um vencimento menor, mas a taxa é muito menor também. 5%, isso aqui a gente imaginaria de um título high grade sendo negociado essa cotação. Mas ver título A9, até talvez 7,5 já começa a ser algo um pouco estranho. Mas tudo bem. Eu vou entrar para vocês verem dentro desse título do Hyperlog. Eu vou olhar aqui na emissão dele, que foi esta aqui. Foi da emissão número 1 da série 697. E vou entrar para vocês para ver se dentro dessa emissão a gente consegue encontrar o rating dessa Hyperlog, para ver se a gente consegue uma ideia. Mas você vai entrar na tabela de rating e vai ver que os CRIs Haterlog não foram objeto de classificação de risco por agência de rating, razão pela qual não se tem uma análise independente do risco de crédito assumido pelos investidores com a aquisição do CRI, não sendo possível assegurar a não ocorrência de eventuais atrasos no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes da emissão, bem como eventuais perdas e danos dos principais e juros. Ok. E outro tópico a gente vê novamente que não teve classificação de risco, então basicamente nesse caso a gente está confiando na análise da Hectare sobre esse título. A Hectare que já está completamente descredibilizada no mercado e um único título com rendimento muito acima do que a gente vê da média de high grades e uma concentração altíssima da carteira, temos aqui. E apesar da Hectare dizer que atualmente os títulos da carteira dela não estão inadimplentes, a gente encontra algumas informações como no título deste aqui, da inadimplência acumulada de 4,9%, no outro deste como acumulada de 3,8%, neste aqui de 2,4%. E é um percentual de inadimplência inimaginável para um fundo high grade, assim, no sentido de que estatisticamente não era para nenhum ser inadimplente. Por coisas de fato remotas, algum dos títulos seriam inadimplentes, mas não assim como já vê que tem algum histórico de alguns problemas que podem acontecer e taxas muito acima da média. Então, de cara, eu já diria que é high grade esse fundo só pelo nome, porque na prática, pelo que a gente vê pelas características dele, não tem condição de ser. Outra curiosidade que eu tenho para trazer para vocês é que no mês de agosto houve a aquisição de 4 milhões de CRI Araguaína Park
pelo HCHG11. E curiosamente, quem tinha também cotas do CRE Araguaína Park e vendeu no mês de agosto? O HCTR. Está aqui no relatório deles que em agosto de 2023 o fundo gerou caixa equivalente a 51 centavos por cota, impactado pela venda do CRI Araguaína Park no dia 4 de agosto de 2023. Ou seja, enquanto um fundo estava vendendo, o outro estava comprando e os dois fundos são da mesma gestora. Então, é algo completamente peculiar. É um conflito de interesse que a gente vê em certo momento. Um fundo dando liquidez para o outro, mas quem está se beneficiando, quem está se prejudicando, e é tudo a mesma gestora, então é um movimento muito estranho. E o vídeo de hoje encerra por aqui mesmo. O objetivo era só chamar atenção para dados que já são públicos, mas que muita gente entra nesses fundos e não presta atenção do que de fato está acontecendo. Mas por hoje é isso. Obrigado, agradeço pela atenção. Valeu.